né, quando eu estava fora da presença do Senhor, e hoje, graças a Deus, na presença de Deus, eu me sinto muito bem. Que uma coisa é verdade, irmão, que trouxe o filho pródigo, uma coisa que ele falou é verdade. Que trouxe o filho pródigo para a casa do pai, não foi o amor que ele tinha pelo pai. Foi porque ele estava com fome. Ele não tinha nada para comer onde ele estava, não tinha emprego, foi necessidade. Então é isso que traz muita gente para a igreja. Está na cadeia, está lá apanhando, está sofrendo, então, ou ele vai para os pés de Deus, ou ele vai para a copa. Não é verdade? Deus abençoe nosso irmão Ismael, essa palavra gloriosa. Nós vamos abrir na Epístola aos Efésios, por favor, fique de pé, reverência a Deus, ao Santo Templo e à Bíblia Sagrada. O capítulo 6. Está perdendo a escola bíblica dominical, irmão, está perdendo a grande lição, né? Batalha espiritual. Eu e minha mãe, a gente está sempre fazendo a leitura lá em casa. Ela está respondendo bem, irmão, Ednei, as perguntas. Aí dela que me responder. Efésios 6, versículo 11 em diante. Quantos acharam de amém? Diz assim a palavra de Deus. 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, a igreja repita, principados, contra as potestades, repita, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A igreja podemos sustentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar hoje de um tema interessante chamado Reino das Trevas. Muitas pessoas, irmão, quando pensam no diabo, pega aquelas caricaturas católicas, por exemplo, que tem do diabo. Aquele ser vermelho, com aquela cara feia, de chifre, asa, rabo, né? Alguns colocam ele com pé de bode. Esse é o diabo, não é verdade? Já pode rir, irmão, quando a gente acredita nessas mentiras. Que aquilo ali é o Deus Pan, é o Deus dos bosses, o Deus dos pastores, não tem nada a ver com o diabo. Essas caras feias, irmão, isso tudo é mitologia greco-romana. O diabo nunca foi daquele jeito. Hoje nós vamos falar, irmão, um pouco sobre o nosso inimigo, nós vamos entrar um pouco no reino das trevas. Você acredita que o reino das trevas existe? Só que a ideia que a gente tem do diabo, irmão, é que aquele ser nervoso, que grita, e tem um demôniozinho feio, que fica perturbando as crianças, não é verdade? É uma coisa errada de pensar isso, irmão. Porque a ideia que Paulo dá aqui aos Efésios capítulo 6, ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Resistivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes às astutas ciladas do diabo. Quando você pensa em alguém astuto, irmão de lei, em quem você pensa? Um político bem inteligente, com muita propaganda, e ele fala, eu vou ganhar na urna. Outro exemplo de uma pessoa astuta, irmão. Um pastor, falso profeta, muito astuto, não é verdade? Ganha muitos fiéis. Um mentiroso num tribunal, nas novelas você vê muito disso. Um advogado mentindo na frente do juiz e ele ganhando a causa. Entendeu? Um ator, vamos dizer assim. O diabo, irmão, não é como a gente pensa, em ser ridículo, de cauda, de chifre, gritando, não é verdade? Eu vou dizer para você, irmão, que o reino das trevas é para você se preocupar. Quando a Bíblia fala astutas ciladas do diabo, é porque ele vai atuar dentro do cristianismo. Quando você pega em Mateus capítulo 13, Jesus Cristo fala de duas palavras. A primeira é a do semeador, a segunda é a do joio do trigo. A do semeador, para você ter ideia, a semente cai em 4 terras. A primeira é aquela de chão batido, chão duro. A segunda é entre pedregais. E a segunda, a semente cai, aliás, a terceira, cai entre os espinhos. E a última, cai em boa terra, que produz bom fruto. O diabo, irmão, não está ligando para pessoas convertidas, porque pessoas convertidas já estão do lado de Deus. Ele, claro, que está combatendo contra as pessoas.
Ele sabe que a gente estão salvos. Ele não vai combater contra crente pé na igreja e pé no mundo, irmão. Crente sensualizado, crente mundano, que tem espinhos no coração, ele fala, ó, eu nem vou lutar contra ele. Ele só vem se atrapalha, daqui a pouco ele sai da igreja. O diabo não vai combater, irmão, contra corações cheios de pedra, cheios de ressentimento, porque ele sabe que a palavra não vai penetrar fundo ali. Ele sabe que muita gente vai botar uma roupa de crente, vai se fazer de crente, mas vai ter um mundano dentro da igreja. O diabo fala, não preciso me preocupar com ele. Mas quando a palavra de Deus chega no coração de um ateu, por exemplo, ele mesmo quer conversar com essa pessoa. Então a terra é dura, a semente bateu, ela rolou para a beira do caminho. Então ele mesmo vai lá e tira. Porque de tanto regar a terra, ela fica mole e a semente entra. Então, irmão, eu quero dizer para você, o reino das trevas não é tão besta como muita gente pensa. Jesus Cristo, quando expõe a segunda parábola do joio do trigo, ele fala que o inimigo plantou no mundo o trigo, enquanto os homens dormiam, né? Estava ali aquela roça bonita de trigo. E o inimigo plantou o joio ali. Muita gente pensa que isso aí aconteceu só enquanto Jesus estava na terra. Ele estava falando dos falsos apóstolos, dos falsos profetas. Na verdade, irmão, o diabo sempre plantou joio no meio do trigo. Eu vou dizer para você que o primeiro joio que ele planta no meio do trigo está lá no Éden. Você abre o capítulo 3 de Gênesis, você vê ali que a malícia da serpente foi uma ponte para ligar o diabo até Eva. A Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, e você vê que o reino das trevas, quando ele entra na vida de um ser mortal, ele potencializa a capacidade dessa pessoa. Eu mesmo, estando na igreja, eu tinha um colega meu, que no mundo, né? Ele estava na igreja, eu estou na igreja, estava tentando trazer ele para a igreja, mas ele não vinha para a igreja. E ele acabava me queimando, porque ele ia para a minha casa, e as pessoas passavam lá por cima, quando não tinha casa da minha mãe, via ele fumando, via ele bebendo e conversando comigo. E alguém pensava o quê? O irmão César está desviado. Ele está fumando e bebendo com ímpio. Você entende, irmão? Você vê que a serpente é um ser irracional que, nos dias de Eva, podia falar pela boca do diabo, é claro. Por que a Eva não achou estranho? Porque Eva não conhecia tudo sobre o mundo ao seu redor. Então ela pensava, alguns animais devem conversar. Então isso vem ilustrar, não quero ser mais inteligente do que o diabo. A W. Tozer, ele colocou uma frase que eu nunca esqueci. O diabo é o maior teólogo que tem no mundo, mas ainda continua sendo o diabo. Não tem que debater, tem pastores aí, eu tenho um pastor da Assembleia de Deus que diz que aceita debate até com o diabo. Irmão, isso é a pior besteira que você pode imaginar. Se você pegar bem o Gênesis capítulo 3, a serpente entra, o diabo entra na serpente, engana Eva, que engana Adão, e joga Deus contra a humanidade. O que o diabo fez deu certo. Então não adianta, irmão, você tentar entender os estratagemas do diabo. Você tem que ser fiel. E como Jesus, combatendo. Está escrito, está escrito, está escrito, e ele vai se afastar de você. O problema das pessoas é achar, irmão, que por ele ter vindo no culto, sai daqui cheio da graça, o diabo não vai atacar na casa dele. Claro que vai. Nas mídias sociais, o que mais você vê são pessoas endemoniadas, tentando você atirar você da presença de Deus. Então a serpente, irmão, foi o primeiro joio que o diabo semeou no mundo. Você vê outro joio, Caim, que não suportou ver a oferta de Abel ser aceita e a dele rejeitada. E o que ele fez? Matou o próprio irmão. E quando Deus fala em Gênesis capítulo 4, o mal, Caim, está na sua porta, está batendo. Você deve prevalecer contra ele. Possivelmente estava falando de uma entidade de inveja. Hoje vocês vão conhecer, irmão, até fora da Bíblia, algumas entidades que trabalham na vida de muitas pessoas. Você vai ver que esse reino das trevas ele não é tão bobo assim, não. Porque quando conjuga matar, roubar e destruir, são estratagemas profundos. O diabo não brinca de ser diabo, ele é muito inteligente. Você vai ver, por exemplo, que o reino das trevas, dentro da perspectiva de Paulo, em Efésios capítulo 6, você vê que ele chama eles de, em primeiro lugar, principado. Quando você fala principado, irmãos, quem vem na sua cabeça? Príncipes. Quando você pensa num príncipe, hoje, para nós aqui no Brasil, deputados, senadores, governadores. Você consegue imaginar um deputado, irmão, chupando pirulito e dançando Macarena? Não.
Só se tiver um carnaval. Você consegue entender um deputado engravatado e conversando seriamente com todo mundo, é isso? Não é a ideia que você tem de um deputado? Um senador, diante de um plenário, falando inteligentemente. Então, é assim os príncipes das trevas. Eles não são tolos. Eles se aproveitam da cultura do ser humano, a idolatria, por exemplo, e o diabo ele entra principalmente nessa área de idolatria, para levar o homem para um caminho fora da presença de Deus. Jesus Cristo, quando fala em Mateus 23, você vai ver que ele, repreendendo os fariseus, ele diz: vocês lutam para fazer um seguidor, um prosélito no caminho, mas vocês tornam ele 2 vezes mais filhos do inferno do que você. Então, no judaísmo ali, Satanás estava agindo. Eles pegavam a lei de Deus, entendiam do jeito deles e acrescentava usos e costumes que não estão na Bíblia. Por exemplo, irmão Rodinei, se o seu filho nascesse deficiente, a sua esposa só poderia dar de mamar ele no seio esquerdo. E quando ele tiver 6 anos, banir o seu filho de casa. E outra coisa, nenhum dos seus parentes poderia entrar debaixo do seu teto, porque estariam debaixo da maldição. Isso tudo é o judaísmo final. No sábado você não poderia amarrar nem o cordão do seu sapato, não podia acender lâmpada, não podia. Em Israel, pra você ter ideia, no sábado, eles entram na casa deles, tem um sensor de presença para abrir a porta, fechar a porta da casa e acender as lâmpadas. Eles não acendem vela, não acendem nem lâmpada na casa deles. Para você ver a força que a religião tem. E tudo isso debaixo do poder das trevas. Jesus Cristo falou: vocês são filhos de quem? Da carne? Do judaísmo? Não. Do diabo. É o que diz São João 8,44. Vocês querem agora o quê? Satisfazer a vontade do seu pai. Esses 2 meninos aqui são meus filhos. Eu sou, por exemplo, um político, um mau caráter, eu ensino eles tudo que é vagabundagem, ele vai aprender. Amém, pai, eu aprendi. Então, filho também é discípulo. Então, se muitos dentro da igreja são filhos do diabo, seguem a natureza do diabo. É bobeira pensar, irmão. Estou na igreja, estou salvo. Tenho uma Bíblia, estou salvo. Eu agora tenho um dom espiritual, não se esqueça de Judas. Era pastor e andava junto com Jesus. E era filho da perdição. A ideia de principados aqui fala de reinos, potestades, governos. Essas hostes espirituais, elas atuam em lugares celestiais. Olha só, irmão. Alguém vai ligar isso a Daniel capítulo 10, quando fala que o príncipe do reino dos persas, uma entidade que dominava toda a Pérsia, ele era o príncipe daquele lugar. Aí ele ficava nos ares e debatia com o anjo do Senhor que veio para trazer a resposta a Daniel. E quem era o anjo de Israel? O príncipe, ele era Miguel. E a Bíblia chama príncipe da Pérsia e príncipe de Israel. Se Miguel é anjo, então o príncipe da Pérsia não é um ser humano. É uma entidade maligna. Então aquela entidade comandava toda a legião de demônios da Pérsia. Eu quero dizer para vocês, o correndo das trevas, ele não brinca. Quando você está brincando, você é crente, se divertindo no YouTube, se divertindo com o WhatsApp, nada contra, mas toma cuidado com as propostas que chegam até você. Esse reino, de acordo com Hebreus 4, verso 2 e versículo 14, ele é chamado de Império da Morte. Essas entidades são malignas. Eu, há anos atrás, tive uma namorada, eu falei: olha, Lucilene, você está indo para um caminho errado. Ela estava tentando ser espírita, se envolver com pombagira. Eu falei: minha filha, em nome de Jesus, vem para a igreja, larga isso aí. Mas a gente consegue controlar esses espíritos com um sacrifício que a gente faz. Minha filha, isso são hostes infernais da maldade. Sabe o seguinte, irmão? Maldade, dentro do conceito de muita gente, é o que eu vi hoje no terminal, o rapaz tomar um tiro no rosto, ser espancado. Eu conheci uma missionária que hoje está no projeto Lâmpada de Deus, que ela fez um pacto com o diabo para ter homens que têm dinheiro, e ela estava no caminho de maldade. Todo dia ela tinha um homem bonito, rico, e ela sempre tinha dinheiro. E o diabo, irmão, lançou ela no homossexualismo. Ela foi ser mulher de uma traficante que batia nela todos os dias, e ela foi parar na mais profunda miséria. As propostas do diabo, irmão, não são propostas irracionais.
Quando você vê uma pessoa assim, igual uma menina que tem aqui, coitada, filho de um pastor que a gente tem que orar por ela, andaria, fala coisa que não tem sentido, aquilo ali já é espírito de demência. Agora, no primeiro momento, as propostas do diabo são racionais e são tentadoras. São tentadoras, porque, irmão, você não peca diante da tentação se você estiver doido, porque você está entendendo tudo que está ali na sua frente. Você imagina, por exemplo, você no lugar de Jesus, 40 dias com fome, 40 dias sem a presença de ninguém. Outra coisa, o Espírito de Deus te colocou naquela situação. Deus aparentemente vai ser o seu vilão. Poxa, que Deus é esse que me deixa anos sem emprego, anos sem esposa, anos sem nada, e o diabo fala, eu tenho coisa melhor para você. Tem coisa melhor. O que você acha? Vai abandonar esse caminho? Eu te torno uma pessoa famosa, uma pessoa rica, uma pessoa endinheirada. Você vê o caso de Elvis Presley, que é um homem que caiu nessa tentação, se tornou o rei do rock do seu tempo. Irmãos, bota essa coisa na sua cabeça. Esse dia eu estava ouvindo um pastor pregando a palavra, falando daquela tempestade que aconteceu com os discípulos, enquanto Jesus estava orando por eles no monte. E ele disse que se aquele vento, irmão, não fosse ao contrário, ele fosse a favor, a embarcação dos discípulos tinha ido para as rochas, tinha se destruído. Se Deus, às vezes, irmão, escancarar tudo para nós agora, tudo acabado. Às vezes o vento contra você, o seu desemprego, a sua falta de condição, está fazendo você orar e buscar a Deus. Aleluia. Porque, irmão, falando agora de um argumento extra-bíblico, existem 7 grandes daimons, 7 grandes demônios, que, junto com Satanás, governam a vida até de muitos crentes. O primeiro se chama orgulho. Esse é o último dos pecados que o crente combate. Porque, irmão, se tem pessoas com o pé, com o joelho duro, é crente orgulhoso, não se dobra. Mas quando o desemprego bate na porta, quando a falta das coisas bate, ele se dobra facinho. O queixo está assim, quando Deus não permitiu um desemprego. Quando permite desemprego, o queixo abaixa. Então é por isso que Deus permite provação para a vida de muita gente. Porque é Satanás que está por trás do pecado de orgulho. Você vê que Saul não queria admitir Davi como seu amigo, nem Davi lutando pela bandeira dele, casado com a filha dele, matando gigantes. Ele dizia, você é meu inimigo, e cheio de demônio. Um dia ele pegou uma lança e jogou para matar Davi. Pecado do orgulho, da ingratidão. Segundo tipo de pecado, irmão, que demônios normalmente usam, pecado da vaidade. Existe uma entidade chamada Astarote. Né? Ele usa esse nome. Na verdade, Astarote é uma deusa fenícia da fertilidade. Normalmente, ela se apresenta em forma de postiço. Quando você vê na Bíblia, postiço é Astarote. Então, esse demônio se apresenta, às vezes, como uma mulher muito, muito bonita. E ele é o comandante do pecado da vaidade. Tem crente que ele deve ter o carro do ano, o emprego dos sonhos, a esposa da vida dele. Ele era um homem humilde, era um homem de Deus. Aí Deus começou a provar ele de outro jeito, dando bênção para ele. E esse demônio encostou. E aí? Vai para a igreja hoje? Vai comer pizza com a sua esposa? Isso, vai andar com o seu carro. Vai exibir para os seus vizinhos que nunca acreditaram em você. Agora mostra o seu carro sedã de 2019. Pecado da vaidade. Saúl, irmão, quando Davi se interessou por Mical, Saúl disse assim, ela vai ser um laço na vida dele, eu tenho certeza disso. Esse mesmo homem que agora toca a harpa e o demônio sai, é aquele que quando casar com Mical, não vai ter unção para nada. E a verdade é tão grande, irmão, que quando Saúl está endemoniado e encontra com Davi, Davi começa a tocar a mesma harpa, mas quem foge é Davi, irmão. Que o demônio, usando Saúl, joga a lança em cima dele e diz, da próxima vez eu cravo você na parede. Então, irmãos, o pecado da vaidade entrou na vida de Davi. Você vê em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi já é rei. E aí Davi resolve enumerar Israel. Nada contra fazer um censo. Só que a Bíblia diz que a proposta veio do diabo. E ele não estava querendo fazer um censo para saber quantas pessoas estão com ele como se fosse uma bênção de Deus. Não, ele está querendo saber quantos estão servindo a ele. E diz a Bíblia que aquilo para Joabe foi uma coisa repugnante. E a Bíblia diz que Deus usou o profeta Gade para repreender Davi. E 70 mil pessoas morreram por causa dele aceitar uma proposta do diabo. Irmão,
As propostas do diabo são gostosas? São. Mas todas têm a sua recompensa, e normalmente são péssimas recompensas. Dalila, que quer dizer doçura, que quer dizer agradável, é gostoso para Sansão, mas custou as vistas dele. Betseba foi gostoso aos olhos de Davi? Sim, e custou anos de humilhação. Muita coisa é gostosa aos olhos dos homens, mas tem a sua indigestão. Vamos pensar nisso? A proposta de Adão e Eva também. Nossa, eu quero saber tudo que Deus sabe. E come o fruto. Eva não vê nada. Adão come, aí abre os olhos dele. No verso 22, você aparentemente vai dar lugar ao diabo dizendo que ele estava certo. Porque o povo, agora Adão e Eva começam a enxergar o bem e o mal. Só que tem coisa, irmão, que Deus não quer que você veja. Tem coisa, irmão, que é melhor que você não veja. Por exemplo, se o irmão Celino se tornar o mais rico de Viana, tirar ele da presença de Deus é melhor que ele morra muito pobre. Se eu também, o dia que Deus me der um grande emprego, eu prosperar muito, eu sair da presença de Deus é melhor que eu morra, sem empregado. Então tem coisa, irmão, que se você souber é melhor que você não saiba, irmão. Porque você pode sair da presença de Deus. Se eles nunca tocassem no fruto da árvore da ciência, hoje ninguém estaria debaixo de maldição. Terceira entidade, irmão, que trabalha muito contra o crente, pecado da glutonaria. Esse demônio ele é apelidado de Beelzebu. Na verdade, Beelzebu é o nome que os judeus dão para o príncipe dos demônios, que quer dizer senhor das moscas. Na verdade, ele tem uma história profunda, irmão, mas vamos falar sobre a entidade. Ele trabalha na área da gula. Ele faz o crente perder o controle, ele come de tudo. E não só isso, irmão, não só aumentar o peso, mas como a maioria das pessoas que comem muito, falam muito palavrão, são muito mentirosos. Eu vou dizer, irmão, é difícil lidar com uma pessoa que tem esse pecado. Você vai ver outro pecado que acompanha muito o ser humano, irmão. Pecado da preguiça. A entidade de trabalho é Belzebor. Uma entidade terrível, que faz a pessoa pensar, eu não preciso ler a Bíblia, sabe por quê? O Espírito Santo vai me dar a mensagem na hora. Aí ele chega aqui, irmão, prega um monte de mentira, heresia, e como diria o meu professor Walter Brunelli, pregação é igual operação. Cortou a veia errada, você vai matar a pessoa. E está cheio de gente, irmão, dando glória a Deus sem entender por que está dando glória a Deus, irmão. Ele glorifica, ele fala que ele não entende nada, o demônio está dizendo, é isso aí. O culto não valeu nada para esse crente, porque o que ele quer é glorificar, pular, sapatear, destruir os bancos e dizer que é avivamento. E esse demônio diz, continue assim, não absorva nada do culto. Seja um crente preguiçoso, não dobre os seus joelhos para falar com Deus. Provérbio diz que para um preguiçoso, ele é mais sábio do que 10 pessoas que sabem responder. É uma coisa triste, não é verdade? E está essa entidade trabalhando na vida dos crentes. Existe o pecado, irmão, da ira. Azazela. Esse demônio sempre andou junto com Israel, do Egito até Canaã. Por isso você vê Israel brigar por causa de água, Êxodo 17. Em Êxodo 16, ele briga por causa de comida, Deus manda maná. Daqui a pouco ele briga, eu não quero mais maná, eu quero comer carne. Deus manda um vento lá do mar e traz codornizes, eles comem carne. E o povo está sempre brigando, Deus matando o crente no meio do caminho. Irmão, daquela geração que saiu do Egito, só 2 chegaram à terra prometida, por causa do pecado, da ira, da porfia, da murmuração. Enquanto você for assim, irmão, não vem vitória nenhuma, e você vai morrer no deserto. Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, na altura do versículo de número 20, mais ou menos. Ira, porfia e emulações. A pessoa não bota defeito de tudo. Se o irmão falou baixo, ele fala, por que não fala mais alto? Se o irmão falou, cruz credo, eu quase fiquei doido com a gritaria daquele irmão. Se o rapaz é teológico, nossa, quanta teologia, eu acho que eu vou para o seminário. Se o camarada prega com autoridade, Deus me livre, Deus não é tudo, não. Irmão, Deus tipo de crente que é desfiar. E quando ele está na frente da novela, do ratinho, sei lá o quê, ele cala a boca. Ele tem uma entidade na vida dele que está trabalhando em favor das trevas. Atos capítulo 23, versículo 18, Paulo ele fala que o Evangelho nos converte do poder de Satanás a Deus. Colossenses 1, versículo 13,
fala que quando somos transportados para o reino de Deus, antes saímos do poder da potestade, a mesma que Paulo está falando aqui. Cada um tem uma potestade. Saulo de Tarso tinha uma potestade de ira na vida dele, odiava os cristãos. E Jesus, quando encontra com ele, ele cai do cavalo e cai cego. Então, irmãos, em nome de Jesus, Deus sabe tratar com crente iracundo, crente impaciente. Então, irmãos, antes que você tem que entrar num vale de angústia, começa a pedir a Deus libertação e exercitar a paciência hoje na sua vida. Existe outra terrível entidade, irmão. Por Deus, essa entidade trabalha na luxúria, jogos, violência, vingança. Esse tipo de demônio trabalha demais na vida dos crentes. Na vida de quem ele trabalha, irmão? Gideão, você pega o capítulo 6 e 7 de Juízes, você vê Gideão, um guerreiro, que luta para libertar Israel da mão dos midianitas. Mas no capítulo 8, você vê um Gideão porco, relaxado, que não quer liderar o povo de Deus. E outra coisa, arrumou um monte de mulher e gerou um monte de filhos preguiçosos, olha. Luxúria. Sansão, irmãos, orou 2 vezes só na vida dele. Mas Sansão amava a luxúria. Davi também, constante pecado. 7 esposas, ainda quis a de Urias. Salomão também, irmão. 300 esposas, 700 concubinas. Pecado de luxúria. O que aconteceu com esses reis? Davi quase perdeu a salvação. Sansão perdeu a vida e perdeu a vida. E Salomão, irmão, possivelmente virou um feiticeiro, porque todas as esposas dele eram macumbeiras. Inclusive, conta a história que ele encontrou uma pessoa endemoniada dentro do palácio dele, em vez de ele expulsar em nome do Senhor, o que acontece? Ele busca livros de feitiçaria para amarrar aquele demônio. Irmão, está cheio de crente combatendo macumba com macumba, irmão. Jogou um olho corto em mim, eu vou lá, pego o nome dele e boto na boca do sapo. Está cheio de gente assim. Irmão, isso não adianta. Combater macumba com macumba, irmão, é simples. Está lá um porco, lá você entra com um porco no meio da lama. Você tem que combater macumba com oração. Teve uma certa irmã que ela disse que o macumbeiro entrou dentro da igreja, pegou um sapo de todo tamanho. Ó, vou botar o nome de todo o círculo de oração na boca do sapo. Vai todo mundo morrer. Aí as irmãs lançaram o desafio. Pois se nós morrermos, o seu Deus é mais forte. Agora, se não, você vem aqui e aceita Jesus. Passou uma semana, o homem entrou dentro da igreja, irritado, mas dobrou os joelhos e aceitou Jesus, porque o sapo vomitou todo mundo das irmãs. E o sapo morreu sozinho. Irmão, nós temos que entender, irmão, que enquanto você vive nessa terra, existem confrontos, existem lutas com o diabo. Tem uma senhora que eu conversei com ela sábado, ela falou, nossa, eu quando não servia a Deus, eu era peteca na mão do diabo. Eu estava deitada, alguém falava comigo assim, o que é isso que vai da sua cama? Quando ela ia olhar, ela tomava 2 tapas na cara e uma mão puxava ela para o chão. O neto na mão do diabo. Hoje em dia ela é crente, mas graças a Deus da Igreja Batista. Uma pessoa, irmão, que serve a Deus. Agora, quando você pega em Marcos 16, 17, qual é a primeira ordenança que Jesus fala? Não é curar enfermos, irmão. Depois de pregar o Evangelho, é expulsar demônios. Você vai encontrar pessoas endemoniadas na sua frente. E outra coisa, não espere ter aqui um culto de libertação e vai manifestar o demônio numa prostituta, no bêbado aí, não. Você vai encontrar isso no caminho. Eu evangelizando que Ipanema manifestou de um demônio. Uma mulher que está com a faca na mão. E pode acontecer, irmão. Pode. Eu conheci uma mulher de Deus, que ela vivia junto com um homem, ela vivia maseada. Mas ela procurava ter vida com Deus e não escondia pecado. O demônio estava no corpo do marido dela e ela disse assim, demônio, levanta em nome de Jesus. Ele levantou, baixa a cabeça, marcha para minha casa, leva o meu marido. E levou ele. Quando chegou na porta da casa dela, sai dele em nome de Jesus. Aí ela foi e botou ele para tomar banho. Então, irmão, Deus quer um povo assim, um povo de autoridade. Amém? Agora, irmãos, muitas das vezes Deus nos leva ao deserto. Davi, quando toca a harpa e expulsa o demônio de Saul, Davi, irmão, estava debaixo de humilhação. O senhor não sabe, 2 preconceitos tinha em Israel naquela época. Negros e ruivos. Quando uma mãe tinha um filho ruivo, era como se você dissesse hoje. Ela tem um filho ladrão, ela tem um filho homossexual, tem um malfeitor, porque o ruivo era ligado a Esaú, que era inimigo de Israel, e a Adão, que foi o primeiro homem que pecou contra Deus. Dizem que Adão era vermelho.
Então, Davi, irmão, quando escreve o Salmo 23, ele está cheio de unção e lágrimas nos olhos. Porque o pai dele colocou ele para pastorear ovelhas lá perto dos ursos e dos leões. A pessoa, irmão Rodinei, você manda o seu filho de 16 anos pastorear onde tem fera, o que você quer? Você quer matar seu filho, irmão. É isso que ele queria. Por isso que quando Samuel chega para ungir o futuro rei de Israel, ele nem cita o nome de Davi. Porque ele viu em Davi a imagem da vergonha. Davi se sentia humilhado, irmão. Se sentia rejeitado. E era nesse tempo que o poder de Deus minava em Davi. Então, por isso, irmão, que muitas vezes quando você não tem R$1 no bolso e os demônios não te vê reclamar, quando você não tem esposa, os demônios não vê você se queixar, nem procurar prostituição. Quando os demônios não vê você, irmão, culpar a Deus por nada, eles estão numa loucura dentro deles. Eles falam, por que ele não critica a Deus? O que aconteceu com Jó? Deus praticamente foi o autor do sofrimento de Jó. Porque permitiu o diabo tirar tudo que era dele, Deus ficava olhando. Quando você pega em Jó 13, 24, você vê que Jó diz que ele prefere estrangulação até aquele sócio, e ele pergunta, por que o seu pai diz comigo? Eu estou aqui cego dentro desse buraco, gritando. E os amigos dele caem de pau em cima dele. Irmão, você não deve nada, mas tem gente para te acusar e o diabo está assim, ó, olhando para você. O mundo espiritual, irmão, é comparado ao vento, é comparado ao calor. Você sente, mas não vê. E não é que os seus inimigos são invisíveis, que eles não existem. Eles existem. São invisíveis, mas são reais. E quando Paulo escreve Efésios capítulo 6, ele está dizendo, irmãos, vocês devem se fortalecer no Senhor. Busca mais a Deus. Ora mais a Deus. Se entrega mais a Deus. Vocês vão passar por lutas aqui, o diabo vai levantar contra vocês. E outra coisa, não é um reino comum. Se você passear na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, poderia citar vários passos bíblicos, como por exemplo, Zacarias capítulo 3, quando Zacarias, o sumo sacerdote, Zacarias não, Josué, o sumo sacerdote, diante do diabo e diante do Senhor e do anjo do Senhor, estava ali o diabo à sua direita, diz a Bíblia, para o acusar. Ele estava com a roupa rasgada, representando o estado de miséria da religião israelita diante de Deus. E o diabo estava ali para o acusar, e o anjo do Senhor diz, o Senhor te repreenda. Mas o que é que você vê hoje dentro das igrejas? Irmão, vai me desculpar. Tem pessoas que não gostam que a gente fala, mas olha só. A pessoa fingindo que está endemoniada ou endemoniada, aí a pessoa fica assim. Aí, irmão, dá um tapa aí profético na cara do diabo. Pá! Pá! Outro pega um revólver, estou falando sério. Diabo! Na sua cabeça! É bala de fogo! Pau, 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 pau! E o diabo fica assim, meu Deus do céu! Essa nem eu inventei! Loucura! Teve um que a mulher que estava endemoniada, ele pegou a Bíblia, diabo, bota as mãos para trás. Se joelha aí, a mulher gordinha, coitada, dificultada. Aí ele, a rachada de tiro. Eu fiquei olhando aqui, tem. E a mulher, ai, no chão. É engraçado que eles colocaram esse vídeo num programa do Alexandre Frota, né? Aí o Alexandre olhou para o pastor e falou, o que você acha disso? Eu acho isso um absurdo. Que é mentira, irmão. A Bíblia mandou você expulsar o demônio. Hoje em dia as igrejas amarram o demônio. Se amarra ele, ele não tem como correr, né? Ele vai ter que ir pulando. Já que você mandou amarrar ele, então expulsa, que é melhor que ele vai amarrar. Então, em meu nome expulsarão demônios. Bom, eu sei que eu estou tomando tempo de vocês, mas só mais duas bases para o irmão guardar na cabeça. 1 Reis 22, a Bíblia Sagrada fala sobre uma entidade que influenciava Samaria. Essa entidade dava sonhos, dava profecias, dava revelações aos falsos profetas que diziam, Acabe, você vai vencer. Acabe, você vai triunfar. E era pura mentira. E outra coisa, o próprio Deus enviou esse espírito para enganar Israel. E o que é que você vê hoje, irmão? O povo não quer ler a Bíblia, mas quer pular, rodopiar, falsas revelações, falsas visões, mentira. Entendeu? Eu creio em dons espirituais, eu creio em revelação, creio em visão, mas tem muita coisa que é mentira. Cair no espírito e o povo quer isso.
Uma vez um pentecostal maluco dos Estados Unidos, ele disse assim, eu prefiro estar numa igreja que até o diabo esteja operando, mas alguma coisa tem que acontecer. Foi o que ele falou. E é o evangelho que nós vemos hoje, irmão. Eles não querem a Bíblia, eles querem o inusitado, eles querem cair e rodopiar, eles querem bagunçar. E nada disso está em Atos capítulo 2. Nada disso. E a última base, irmão, para enxergar a boca, eu quero dizer para os irmãos, o reino das trevas existe. Ele é influente. Você pega Apocalipse 9, versículo 20, você vê que mesmo Deus enviando pragas, mesmo Deus enviando demônios da terra que vão matar pessoas, eles não se convertem e não largam essa adoração. Aqui no Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo, existe a igreja de Satanás. E agora, por que eu estou falando, irmão, sobre o reino das trevas? Nós temos que trabalhar mais para Cristo, temos que orar mais. Às vezes você vê aqueles tambores batendo ali, ó, estão invocando a entidade para destruir os lares. É o momento de você prostrar o seu joelho e falar com Deus, de buscar Deus. Entendeu? Eles estão buscando de lá, você está buscando de cá. Estamos buscando, estamos orando. Os terreiros de Macumbarim muitas vezes estão cheios, mas as igrejas estão vazias. Temos que pedir a Deus, Senhor, traga milagres para a minha igreja. E o oprimido, quando entrar ali, ele se converta. Uma vez eu vi um testemunho da irmã, que era traficante, ela foi convidada para ir numa igreja, e ela levou 2 armas, e ela falou assim, se ele passou, falar alguma coisa que eu não gostar aí, eu vou atirar nele. Ele pode ter certeza. E tudo que o pastor falava estava lá no coração dela. Ela falou, se ele fala mais alguma coisa, eu vou atirar nele. E ele falou assim, demônio pode manifestar. E ela perdeu, irmão, o esforço todo do corpo, e foi ajoelhando, e não conseguiu fazer nada. O pastor foi lá, expulsou o demônio dela, e hoje ela é uma missionária para a glória de Deus. Então, irmãos, você é um instrumento de Deus. Os demônios, irmão, têm medo da gente. Quando você está na presença de Deus, não tem coisa que eles têm medo. Uma vez, eu vi foi o quê? Foi um comercial. O próprio diabo falando ali, ele diz assim, eu é que deveria ter medo de você. Porque ele sabe, irmão, que quando o homem se converte a Deus, um mundo novo se abre para ele. Um mundo de vitórias, paz do espírito, coração quebrantado, camada tem uma alegria, irmão, tão grande. Eu, quando não servia a Deus, eu uma vez conheci um rapaz, que ele era praticante de karatê, depois ele deixou de ser. Ele falou, rapaz, olha, eu estou desempregado, minha mulher me abandonou, estou aqui com os meus filhos, estou sem condição, nem sei o que vai ter de mim até 6 da tarde, mas eu estou feliz em Jesus. Rapaz, eu era um homem iracundo, irmão, musculoso, eu olhei para cá e disse, você está feliz com isso? Você não tem emprego? Que Deus é esse? Ele disse, eu estou feliz em Jesus. Você largou o serviço de segurança, não está ganhando nada, você está todo feliz em Jesus. Deus vai providenciar, não vou abandonar Jesus, não. E outra coisa, vem mulher aqui na minha porta, está em cima de mim, eu digo, não, Deus vai trazer minha esposa de volta. Irmão, aquilo me impactou de tal forma, que eu no lugar daquele homem, eu estaria doido, procurando o que fazer, lote para capinar, e eu fazer de tudo. E eu vi aquele homem transbordado de alegria. E a casa caindo, igual aqui na Galite, eu conheci um irmão, que, nossa, mas é perseguição em cima dele. Deus usava aquele homem, como vocês nem imaginam, eu me assustava quando aquele homem falava. Então, irmãos, às vezes, as perseguições, as lutas, vêm na nossa vida para quê? Para te acordar, irmão, te tornar mais inteligente, mais cheio da graça, né? Mais cheio da unção de Deus. Então, irmãos, e para finalizar, Tiago 4, versículo 4, vamos pôr de pé. Sujeitar-se, pois, a Deus e resistir ao diabo. Ou seja, se você está na defensiva, você não vai evangelizar, ele vem até você. Não pense que por você não evangelizar ou não orar pelos enfermos, que ele vai te deixar em paz. Não, ele vai terminar de te derrubar. Ele fala, você está na defensiva? Porque numa luta, quando a pessoa está na defensiva, o ofensor vem batendo até derrubar ele. Então, irmão, se arma hoje com as armas de Deus. Se arma hoje com oração, jejum, vigilância, e fala, Senhor, me dá mais amor para com a tua palavra, e que eu gaste mais tempo com o Senhor do que lanchando, ou falando mal dos outros, ou pensando bobagem, entendeu? Que eu venho me ocupar com o Senhor. 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais. Não é ponto 40, não é ponto 50, é ponto 70. É a Bíblia Sagrada, é oração e vigilância. E a Bíblia diz que é para desfazer, ou para destruir todas as fortalezas, fazendo referência aos demônios que trabalham na mente de pessoas que não servem a Deus. Irmão, eu já preguei para pessoas ateus, pessoa que resistiu o Espírito de Deus, daqui a pouco o demônio
manifestava na pessoa. Você pode ter certeza, quando tem um espírito muito resistente à palavra de Deus, tem um demônio ali. Então se arma do conhecimento e também da unção de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecendo a Ti pela Tua palavra, que falou sobre o reino das trevas. O Senhor falou conosco como eles trabalham, como eles atuam. E nós, ó Deus, aprendemos um pouco. Assim como eles estudam, nós estudamos eles também. Nos ajuda, ó Deus, a guardar isso no coração, sabendo que as propostas dele são sutis e agradáveis, mas temos que resistir e dizer não mesmo diante do grande e eterno. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra e a Tua revelação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, se vocês gostam